E vamos a mais uma pergunta do quadro Fala Abençoado. Meu Nutri, o que seria mais importante numa mudança de hábitos? A dieta ou o treino? Bom, essa pergunta eu vou mandar para o meu amigo Jorlan Vieira. Fala aí, abençoado. O que é mais importante? Outra coisa que nego pergunta aí, né? Ai, Jorlan, treino ou dieta? Porra, meu irmão, caralho, isso é mais velho que, porra, pau ter duas bolas, né? Meu irmão, os dois, tá? Treino e dieta, tá? Faz os dois, tá bom? E não enche meu saco. No vídeo anterior falamos sobre aspectos gerais do exercício físico. Hoje vamos falar como aliar a alimentação à prática do exercício. Então fica aí que depois da vinheta eu vou falar sobre tudo isso. Já entrou a vinheta, né? Tô vendo que tá rodando ali, né? Você quer de quê? Mincório? Adoro. Porra. Não entrou a vinheta? Tá passando isso? Tá fazendo aí, Lourenço? Uma palhaçada. Bom, se você resolveu mudar os seus hábitos alimentares e ingressar no exercício físico, deve estar pensando sobre a importância de aliar uma prática a outra. E nesse ponto você está totalmente certo. Agora, precisamos entender que nem sempre o exercício físico é intenso. Então, para a maioria da população, não precisamos pensar numa alimentação voltada a um atleta, por exemplo. 700 gramas de macarrão, 4 filés de frango e uma sobremesinha. Muito, não? Mas sim ajustar a ingestão dos nutrientes. Isso porque provavelmente a sua dieta está em deficiência em alguns nutrientes e ao mesmo tempo em excesso em alguns outros. E o fato de ajustar a ingestão desses nutrientes vai ser um fator positivo para você alcançar os seus objetivos com o exercício. Eu estou entendendo tudo agora. Eu vou ficar de olhos abertos. Um erro muito comum é pensar que a refeição antes e a refeição depois do exercício são as mais importantes do dia. Você precisa ter uma alimentação equilibrada e ajustada em todos os momentos do dia. Mas essas refeições que envolvem o momento de se exercitar precisam sim de uma atenção um pouco diferenciada. Em relação ao tempo do final da refeição e o início de um exercício físico, recomendo que 40 minutos sejam dados desde o final da refeição até o início do exercício físico e que esse tempo não ultrapasse 90 minutos. Bom, o tempo mínimo é para que a digestão possa ocorrer e que os nutrientes consigam aparecer no sangue antes do início do exercício físico. E o tempo máximo é pensando que ao final do exercício você ainda tenha um bom aporte desses nutrientes. Se você ingressou numa modalidade de treinamento de força ou qualquer atividade que demanda muita geração de força e energia, você precisa estar atento à ingestão de carboidratos na refeição que antecedem essa atividade. Exercícios de alta intensidade gastam uma proporção muito maior de carboidratos, porque como foi falado no vídeo sobre macronutrientes, os carboidratos são os principais nutrientes para fornecimento de energia de forma rápida. Então talvez se você não tiver uma alimentação ajustada ao objetivo do exercício, você não consiga extrair o seu melhor potencial durante a prática. Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra, rapaz. Saí de casa, comi pra caralho, porra. A quantidade de carboidratos da refeição depende muito da intensidade e duração do exercício. Então não precisa aumentar exageradamente a quantidade de carboidratos. Apenas ajustar para o seu objetivo. A primeira regra criada pelos deuses da nutrição diz que o equilíbrio é a chave do sucesso. Existe um conceito chamado índice glicêmico, e ele se refere à velocidade de liberação da glicose a partir da ingestão de um alimento rico em carboidratos. Existem os alimentos de alto índice glicêmico, que conseguem liberar glicose no sangue de maneira rápida. Já os alimentos de baixo índice glicêmico demoram um pouco mais de tempo para conseguir liberar glicose no sangue. Os açúcares, por exemplo, são alimentos de alto índice glicêmico, sendo rapidamente absorvidos, fazendo com que a glicose se eleve no sangue, mas também caia de forma rápida. Já alimentos ricos em amido costumam ter um índice glicêmico mais baixo, mantendo a glicose um pouco mais estável mesmo durante as atividades de repouso, mas também em momentos de exercício físico.
deve ter um pouco de cuidado com alimentos de alto índice glicêmico no momento anterior à atividade física. Isso porque, como eu já falei no vídeo anterior, durante o treino a contração muscular faz com que a glicose entre nas células sem a ajuda da insulina. Esses alimentos ricos em carboidratos de alto índice glicêmico promovem uma estimulação muito forte no hormônio insulina, e com isso mais glicose deixa o sangue e entra nas células, o que pode levar a quadros de hipoglicemia ou apenas reduzir um pouco a quantidade de glicose no sangue, o que fará você sentir sinais da fadiga. Cansadão, mano. Tô morto. As melhores fontes de carboidratos para momentos anteriores à atividade física são aquelas ricas em carboidratos de índice glicêmico mais baixo, porque conseguem fornecer energia e ao mesmo tempo têm menos risco de levar a quadros de hipoglicemia. Será que você precisa ingerir proteína antes de um exercício físico? Não há por que mudar a quantidade de proteínas antes de uma atividade física, até porque a recuperação do músculo se inicia no exato momento em que você termina uma série de exercícios. Desde esse momento é importante que aminoácidos estejam na sua corrente sanguínea para reparar esse músculo que foi lesionado. Lesionar, nesse caso, eu não estou dizendo machucar ou comprometer o funcionamento do músculo, mas atividades que exercem grande contração muscular causam microlesões no músculo. São dessas lesões que eu estou falando. Em relação às gorduras, como fica o consumo antes do exercício físico? Bom, teoricamente você também não precisa mexer na quantidade de gorduras da refeição, apesar de que ela pode lentificar o caminho do alimento nos seus órgãos digestivos, o que seria fundamental aumentar o intervalo entre o final da refeição e o início da atividade física. Mas por outro lado, se você precisa de mais carboidratos antes do exercício físico, é da quantidade de gorduras que você vai descontar. Isso para que essa refeição não tenha um alto valor calórico. Então a refeição anterior ao exercício físico tem um pouco menos de gordura em relação ao resto das refeições do dia. Será que você precisa ingerir algum tipo de nutriente durante a prática de exercício físico? Quando falamos de atletas que principalmente fazem atividades de longa duração, a ingestão de nutrientes durante o treinamento se torna parte essencial. Mas para pessoas que buscam estética ou saúde, na maioria dos casos, não é necessário. Quais seriam os nutrientes ingeridos durante uma prática de exercício físico? Bom, principalmente carboidratos. Durante o passar do tempo de atividade de alta intensidade, a glicose vai baixando cada vez mais no sangue. Utilizar carboidratos durante uma prática de alta intensidade pode melhorar o desempenho porque fornece nova glicose às células musculares. Quando o músculo não consegue energia prontamente disponível, ele vai demonstrando sinais de fadiga, a chamada fadiga periférica. Outro ponto importante é que vai chegando menos glicose ao cérebro. Um cérebro com pouco aporte de glicose acaba demonstrando sinais de fadiga central. Não há regras para a ingestão de nutrientes durante a atividade física e esse feeling é dado muito individualmente entre o atleta e o treinador e nutricionista. Ao final do exercício físico intenso, é interessante que em 20 ou 30 minutos você faça uma refeição de qualidade. O que seria uma refeição de qualidade? Uma refeição equilibrada tanto em carboidratos, proteínas, gorduras e os nossos micronutrientes, vitaminas e minerais. Todos eles vão ter funções específicas para o momento de recuperação. Os carboidratos recuperam a reserva de energia que você gastou no exercício físico. Você deve estar se questionando, mesmo se você treina à noite, você deve fazer uma refeição rica em carboidratos após a prática do exercício físico? E a resposta é sim. Você precisa de carboidratos no pós-exercício para recuperar as reservas de energia. Mas se você exagerar no consumo de carboidratos, eles serão desviados para a formação de gordura. Só que não faz tanta diferença o período do dia que isso acontece. E tudo que eu espero quando eu volto para jantar em casa é que tenha uma porcaria de uma sobremesa. Em algumas situações, se torna interessante a ingestão de alimentos ricos em carboidratos de alto índice glicêmico para que essa recuperação seja feita o mais rápido possível. Se você gastou completamente as suas reservas de energia, quanto mais rápido elas forem repostas, melhor para a sua recuperação e também para o processo de ganho de massa muscular. Só que talvez a intensidade do seu exercício não necessite que você faça a ingestão de alimentos ricos em carboidratos de alto índice glicêmico. Então uma alimentação de médio ou baixo índice glicêmico é até a mais recomendada. Entenda que o segredo de tudo é o equilíbrio e o ajuste de acordo com as suas necessidades. Eu quero a tangerina. As proteínas são fundamentais para reparar aquelas microlesões que eu citei. As gorduras, além de exercer suas funções naturais,
também fazem parte da reposição de energia. É para isso que os profissionais de educação física e nutrição se fazem tão importantes. Os nutricionistas que vão estar aqui vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação? Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável. Eu tenho certeza que em algum momento desse vídeo você pensou no assunto de suplementos alimentares. Espero que você não sofra de ansiedade, porque esse é o tema do próximo vídeo. Chegamos ao fim de mais um vídeo, eu agradeço novamente a sua audiência, a sua atenção. Se você ficou satisfeito, demonstre isso através dos botões de gostei, compartilhar, salvar. Se você não gostou, faz isso também. Eu agradeço novamente, nós ficamos por aqui e até a próxima. Recomenda-se que pelo menos 40 minutos sejam dados. Ah, qual é? Furadeira não, pô. Pelo amor de Deus. Ah, não dá, velho. Recomenda-se que pelo menos 40 minutos... Sacanagem. Para essa merda. Porra, caralho, velho.